O dízimo importa mais que os corações. Letra da primeira estrofe da música Evangelho de Fariseus, de Aimee. E vamos falar sobre dízimos e ofertas. É verdade isso aí? Importa mais mesmo? O dízimo é obrigatório, é voluntário. O dízimo foi abolido no Novo Testamento. Depois da vinheta. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e essa música Evangelho de Fariseus de Aimee Rocha tá rendendo um bocado. A bola da vez agora são os não evangélicos e não católicos também, eu acho, e os desigrejados estarem erguendo uma bandeira de uma frase da música da Aimee que fala: o dízimo importa mais que os corações. Tem gente dizendo, é verdade, na igreja se você não der o dízimo, Deus vai te castigar, ou o diabo vai entrar na sua casa, vai fazer teu carro bater, enfim. Né? Já não bastasse a música, está gerando bastante divisão de opiniões entre o meio evangélico, agora essa frase está sendo usada como um pretexto pelos desigrejados, né? Desigrejados, se você não sabe quem é, sei lá, vai que você é um desigrejado, não sei. Desigrejados são aqueles que defendem a hipótese de que você não precisa obrigatoriamente ser membro de uma igreja ou participar de uma igreja, que você é o templo do Espírito Santo, você é a própria morada de Cristo, isso está correto. E por essa razão, você não necessariamente precisa estar frequentando uma igreja, ser membro de uma igreja para estar em comunhão com o corpo de Cristo. Aí isso já está errado, né? Porque como pode um corpo viver sem estar ligado com a cabeça? A cabeça, Cristo, precisa estar ligada ao corpo. Se você não está inserido no corpo, não é membro, logo você tem comunhão com Cristo? Segundo Paulo, não, e eu concordo muito mais com Paulo, né? Enfim, o pessoal está usando essa frase do final da primeira estrofe da música da Aimee, que diz assim: o dízimo importa mais do que os corações. E aí as pessoas estão usando isso para voltar um debate sobre a questão do dízimo ser obrigatório ou não e aquela coisa toda. Então vamos falar sobre dízimos e ofertas, né? Lembrando que assim, a Aimee faz uma música da realidade que ela vive, uma denúncia de maneira local, e assim, a carapuça serviu para muitas igrejas? Certamente. Mas não quer dizer que serve para todas, tá bom? Então, cuidado quando nós formos generalizar como a maioria está fazendo. A galera está generalizando. É isso mesmo, denunciou a igreja. Se a carapuça serviu, conserte-se. Tá? Paulo já deu a letra. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Ok? Então, vamos lá. Eu queria começar com uma frase bem legal. Quem me conhece aqui do canal já sabe que no meu estudo teológico, eu bebo também de fontes teológicas católicas. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é um dos meus bens mais preciosos, porque ela realmente é muito boa. Eu leio muito sobre biografia de Teilhard de Chardin, que é um teólogo católico, Santo Agostinho. Você vai ter autores relativamente mais recentes, né, se comparados com esses, Tolkien, aquele mesmo do Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, aquele mesmo das Crônicas de Nárnia, entre outros. Tá? Eu sou evangélico protestante, mas há muito conteúdo católico de muito bom proveito. Eles têm as melhores traduções do original, eles têm os melhores ensinamentos do grego. Vale a pena, tá? Tem muitas coisas que eles ensinam que é importante do latim para você entender a questão da Vulgata, por exemplo, que é a tradução de São Jerônimo, para a famosa Bíblia King James, né, a Bíblia do Rei Tiago. Então, são materiais importantes. Usa aquilo que é importante para você, lê aquilo que te acrescenta e o que você entende que não serve para você, você descarta. Paulo fala, examina tudo, retém o que é bom. Tá? Olha uma frase do Papa Bento XVI, né, o famoso Joseph Aloysius Ratzinger. Abre aspas para o Papa Bento XVI. O dízimo é uma obrigação? Não. É um convite de Deus à partilha. E um convite de Deus para um cristão é obrigação. Aí ele continua. Ninguém dá esmola para algo que é seu.
Só esmola quem entende que está fazendo algo pelo próximo. Olha que interessante a fala do Papa Bento XVI, né? Certa feita, ele faz essa afirmação. E ele fala, o dízimo não é uma obrigação. A obrigação, para o cristão especificamente, é tudo aquilo que Deus te convida a fazer. Ah, mas um convite é obrigatório? Quando parte de Deus, meu irmão. Se você for olhar Deuteronômio 27, Deuteronômio 28, Deus fala, vos proponho bênção e maldição. Aí ele fala, se você obedecer, seguir atentamente, aí tem uma relação de bênçãos. Se você não seguir, não me obedecer, quiser servir a outros deuses e não ouvir atentamente a minha voz, pode acontecer isso. Deus está ameaçando punir quem não segue? De forma nenhuma. Deus está dizendo que se você resolve não segui-lo, não acreditar nele, não o servir, logo você não está assegurado por aquilo que Deus pode fazer. Tá? Não quer dizer que Deus ele só protege aqueles que creem nele. Deus está com suas mãos estendidas abençoando a todos. A diferença é que vai haver momentos que você que não crê, você que não serve, você que não ouve, você que não acredita, não pode simplesmente olhar para uma situação adversa e dizer assim, Deus não me protegeu. Porque, cara, você não está nem aí para ele. Tá? É que nem Deixa eu dar um exemplo bobo aqui. Uma seguradora com a qual você não tem ali um convênio. Se alguém dessa seguradora vê você com o teu carro acidentado em algum canto da estrada, ela está passando por ali, você não é cliente, logo ela tem obrigação? Não tem obrigação de te ajudar. Pode ser que ela pare para te ajudar? Pode ser, vai depender se ela não está no caminho fazendo nada, não está indo assistir ninguém, mas a obrigação dela não é, correto? Seria mais ou menos esse exemplo bem banal, só para simplificar o raciocínio. E olha que interessante, o fato de existir uma discussão sobre se o dízimo é obrigatório ou não, já demonstra que está errado, independente de qual conclusão você chega. Porque uma vez que você questiona, mas é obrigatório, quer dizer, se eu tiver a liberdade de escolher e eu não fazer, então eu não estou errado, né? Então veja que o fato dessa discussão ela povoar os seus pensamentos já é um sinal bastante perigoso. Porque se você está questionando, mas é obrigado? Por exemplo, cara, você está convidado a comparecer na minha festa de sei lá o quê. Ah, mas é obrigatório ir? Você já está dando indícios de que assim, cara, não estou afim de não, é obrigado? Então, quando existe uma discussão de que se o dízimo ele é obrigatório ou não, é sinal de que já temos aquela predisposição, mas eu só faço se realmente for obrigatório. Ou seja, não há um sentimento genuinamente voluntário da sua parte inclinado para a contribuição, que é o que o Papa Bento XVI fala. Tá? Seguindo o raciocínio, eu fiz uma série de anotações aqui, porque as pessoas falam sobre dízimo. O dízimo, a etimologia da palavra, fala sobre a 10ª parte de algo. Seja a 10ª parte monetária, seja a 10ª parte das propriedades, seja a 10ª parte da colheita. E no Antigo Testamento da Bíblia hebraica, fala sobre o Deus de Israel, a origem dos povos até chegar a nós, o primeiro dízimo ele foi dado por Abraão a Melquisedeque quando ainda não era instituído por Deus para a nação de Israel, porque a mesma não existia. Então veja que aqui parte de um movimento voluntário e de gratidão de Abraão. O contexto é o seguinte, Abraão, quando Deus chama Abraão na terra de Ur dos Caldeus, o sobrinho Ló resolve acompanhar ele para ir morar com ele em outra terra, né, tal. E aí, quando eles se separam, cada um para seguir sua vida, né, Ló ele é atacado ali, as suas posses, as suas propriedades, tal. Ele é atacado e Abraão sai em defesa com os seus servos, Abraão sai em defesa de Ló, e ele luta contra 5 reis. E Abraão ali com seus servos e tudo, ele vence, ele pega de volta o que é de Ló, ele pega os despojos de guerra desses 5 reis que ele venceu, e quando ele está descendo para a cidade de Salém, havia ali um sacerdote rei chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, ele reconhece Abraão como sendo um homem abençoado por Deus e tal, e Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, de maneira que Abraão voluntariamente dá a 10ª parte de tudo que conquistou para Melquisedeque, porque reconheceu que ele era um homem que servia a Deus e que era íntegro. Né? Então veja que aqui é um movimento totalmente voluntário da parte de Abraão. Não havia uma instituição, não havia uma obrigação dele dizimar, principalmente a Melquisedeque. Quando ele está descendo ali para o Egito, ele encontra Melquisedeque na cidade de Salém, da qual ele era rei e sacerdote.
Então, uma lição que nós temos aqui também já sobre o dízimo. O ato de dizimar também consiste em nós reconhecermos o ministério e o sacerdócio daqueles que cuidam de um povo, de um rebanho, de um templo. Então, é um ato também de reconhecimento da autoridade concedida de Deus, ou a autoridade concedida por Deus a um líder religioso, seja ele da instituição que você estiver. Tá? E aí, depois desse episódio, lá na frente, quando tem as 12 tribos de Israel, e Deus ele vai fazer a distribuição das terras, e Deus vem com uma série de normas para poder essas 12 tribos conviverem, se administrarem e começarem de fato uma nação, né? Existem 3 finalidades ali da qual Deus institui o dízimo. A primeira finalidade, talvez a mais óbvia, é a manutenção do templo em Jerusalém. Aqui a realidade era do tabernáculo, que futuramente seria o templo construído mesmo. Tá? Você vai ver isso em Malaquias capítulo 3, do verso 8 até o verso 11. A partir do verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, por que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aqui Deus respondendo, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, qual dela vos advenha a maior abastança. Então veja que aqui Deus está acusando de roubo aqueles que não trazem o dízimo à casa do Senhor, a manutenção do templo, para que haja mantimento. E esse é um contexto bastante interessante. O mantimento é que fazia com que o templo fosse administrado e tivesse continuidade. Nós não estamos falando de pagar energia, de pagar água, de pagar aluguel. Essa é a realidade cotidiana da nossa época, não do tempo bíblico, E a gente vai tratar um pouquinho mais disso. Tem um outro texto muito legal também que fala sobre essa questão da manutenção do templo, da casa do Senhor, do tabernáculo, enfim. O profeta Ageu, capítulo 1, a gente vai ler do verso 2 ao verso 5, que fala assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Por que esse texto é legal? Aqui já é um contexto de reconstrução do templo, pós-exílio, aquela coisa toda. E aí, quando o povo estava sendo convocado a contribuir para ajudar na reconstrução do templo, a casa de Deus, onde se reuniam para os sacrifícios, para a leitura da Torá, para os ensinamentos, para as festas, o povo questionando o profeta, dizendo, mas é tempo de edificar a casa de Deus? Tem que fazer isso agora? Precisa reformar? Tem que arrumar? E aí Deus faz essa grave denúncia. Ele fala, vocês o tempo todo estão aí nas suas casas estucadas, vocês estão aí o tempo todo mexendo e melhorando as casas onde vocês habitam, mas não estão preocupados com a minha casa, dizendo, nossa, mas é para fazer isso agora? Então Deus está dizendo, aplicai em vossos corações aos vossos caminhos, ou seja, examina como é que vocês estão vivendo aí para ver se está certo. Então, são 2 denúncias do próprio Deus aqui, Então, veja, a primeira finalidade do dízimo é a manutenção do templo, do tabernáculo, depois veio a ser templo, e as igrejas de hoje, os templos, Segunda finalidade seria um motivo social, olha só. Porque o dízimo, no contexto aqui do Antigo Testamento, especialmente, ele maioritariamente não era em moeda corrente. Ele era em grãos, ele era em sementes, ele era em animais, ele era em posses de terras, E aí tem um texto bem legal, Deuteronômio 26:11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então veja a finalidade social. O dízimo que é levado ao templo, ao tabernáculo, à igreja, ele tem a finalidade, principalmente também, além da manutenção para manter o lugar funcionando, você assistir à necessidade das famílias.
Aí aqui tem o levita, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que ele não tinha herança, ele tinha que só trabalhar no templo. Você tem aí órfãos, você tem viúvas, você tem estrangeiros, que eram trazidos de fora da sua terra e da sua família para trabalhar, né, para aqueles do povo de Israel que os tinham comprado ou que os tinham adotado como escravos, como empregados, né, os estrangeiros. Então tem uma finalidade social. E olha só um texto mais interessante, está em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha, se a gente for trazer para essa questão do dízimo e da oferta do Novo Testamento, especialmente apostólica, aí a gente não fala de 10%, a gente está falando de você pegar tudo que você tem e dizer que isso não é seu e repartir com quem necessitasse. Ou vender suas posses e depositar todo o valor da venda para os apóstolos administrarem e continuarem a comunidade da igreja que estava crescendo. Tá? Então, quando você olha para o Novo Testamento, parece que 10% nem é uma má ideia, né? Quando eles depositavam tudo. Imagina você estar na sua casa, de boa, de repente chega um irmão da igreja, ele entra pela sua porta, sem bater na porta, senta no sofá e fala: rapaz, estou com uma dificuldade, preciso passar uns dias aqui na sua casa, tá bom? E eu vou trazer a minha família para morar aqui, porque esse mês aqui a gente está com dificuldade. E aí você fala: beleza, a casa não é minha. Fique à vontade, a casa é sua, né? É um termo que a gente usa, mas na verdade ninguém segue, né? Então o tempo apostólico era mais ou menos isso, né? Tudo que as pessoas possuíam, cada um dizia que não era sua própria, mas dividiam e tudo lhes era comum. Pensa, não, você precisa do meu camelo? Pode usar, é meu, mas é seu. Não, você precisa da minha tenda? Pode ficar aí dentro, é minha, mas é sua. Essa é a realidade neotestamentária apostólica. Ah, e o dízimo foi abolido no Novo Testamento. Não tem dízimo abolido no Novo Testamento. Você vai encontrar as ofertas voluntárias que excedem a 10ª parte que foi instituída por Deus para a nação de Israel e que Abraão dizimou antes. Tá? Há alguns comentaristas bíblicos que inclusive dizem que Abraão foi inclusive o modelo que Deus usou para aplicar em Israel. Então, terceiro motivo sacerdotal. Isso aqui é importante, tá? Que a tribo de Levi, você vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 1 ao verso 14, a gente não vai ler que são 14 textos, mas olha lá direitinho, Deuteronômio 18, quando tem a separação das tribos, Deus ele pega as 12 tribos de Israel e para 11 tribos ele dá porções de terras para eles fazerem os assentamentos, plantarem, edificarem famílias, aquela coisa toda. Mas para a tribo de Levi, Deus não dá porção de terra, ele fala: essa tribo eu vou tomar para mim, porque eu sou a herança deles. Tá? E por que isso é interessante? A tribo de Levi, ela tinha como função trabalhar no tabernáculo, futuramente no templo, com toda a parte ritualística, que era cuidar da manutenção do templo, na parte de limpeza, na parte de purificação, na parte de validação e manuseio, né, das sementes e dos animais para as ofertas, né, seja oferta expiatória, seja para ofertas de gratidão ao Senhor, seja para as festas. Então a função deles era trabalhar. Eles tinham que ser integrais da obra. Então, para que eles tivessem sustento, o que as 11 tribos ofertavam e dizimavam no templo, no tabernáculo, era para esse pessoal poder comer e viver e sustentar suas famílias. Porque eles não estavam autorizados a criar animais, a fazer plantações, a pescar nem nada. Eles não podiam ter emprego, eles tinham que viver da obra. Então, como eles eram impedidos de trabalhar pelo Senhor, o Senhor os havia impedido de trabalhar, porque possuir terras não é só morar, é você ser autorizado a criar animais naquela terra, plantar naquela terra, essa coisa toda. Eles não estavam autorizados a isso. Eles tinham que viver do Senhor, então o sustento deles vinha do que as 11 tribos dizimavam e ofertavam no tabernáculo. Tá? Então, o terceiro motivo da instituição do dízimo é a manutenção da vida sacerdotal para que continue exercendo
o trabalho na casa de Deus. Por isso, eu particularmente não sou contrário a pastores que vivem integralmente da obra e os dízimos pagam o salário dele, por exemplo. Tá? Porque você tem um problema na madrugada, teu filho chega da balada drogado, fazendo arruaça e tudo, você pega, liga 4 horas da manhã e fala, pastor, pelo amor de Deus, corre aqui, vem orar, impõe as mãos, aconselha, e ele não pode dizer não se ele é integral da obra. Tanto que tem pastores que nem são integrais da obra e fazem isso, de aconselhamento para casal que está se separando, ir lá fazer velório, ministrar uma palavra diante do luto, visitar um hospital, enfim. Tá? Eu não sou contrário. E a gente vai chegar daqui a pouco no ponto, esse dinheiro como ele é administrado. Tá? Então seriam essas as 3 finalidades do dízimo. Tá? Manutenção do tabernáculo, né, futuramente o templo, motivo social, que é assistir às necessidades dos que precisavam, e motivo sacerdotal, que é você dar o sustento para aqueles que trabalham exclusivamente para servir as outras 11 tribos que vinham ao tabernáculo e ao templo adorar ao Senhor. Tinha que ter alguém ali para fazer o trabalho. Né? E eles não podiam trabalhar por conta, então eles tinham que viver do que as pessoas levavam. Tá joia? Aí, isso leva diretamente ao ponto sobre o questionamento que a gente faz. Mas quem garante que o que eu estou dizimando ou ofertando, estão investindo na igreja, estão desviando, está indo para pastor trocar de carro, está indo para pagar colégio particular de filho de pastor, está indo para isso, está indo para aquilo. Bom, o questionamento ele é válido, tá? E a igreja que você congrega, pelo menos na minha igreja que eu congrego, eu tenho liberdade de, ao dizimar e ofertar, solicitar ao pastor e ao tesoureiro que mostre o andamento. Né? Se por acaso a sua igreja já não tem a prática de fazer um balanço, tem reunião de obreiro e é aberto para a igreja, o que entrou, do que foi investido. Se bem que dependendo do tamanho da igreja, você percebe. No caso da minha igreja, que é uma igreja para 200 pessoas, você observa quando a igreja é pintada, quando as cadeiras são trocadas, quando o equipamento de som é melhorado, quando a iluminação é melhorada, quando você constrói mais uma salinha para ficar as crianças, quando você compra mais revista para entreter as crianças, quando você compra Bíblia para distribuir para visitantes ou para novos convertidos, quando você monta cestas ou compra remédios, ou no caso da nossa igreja, que a gente dá apoio para validar a situação matrimonial de alguém que vive junto e quer ser membro da igreja e se batizar, a igreja paga a documentação, essa coisa toda, para as pessoas se regularizarem. Então, irmão, dependendo do tamanho da sua igreja, é visível para onde o dinheiro vai, tá? Agora, provavelmente, né, a gente já ouviu falar na TV e agora na internet, sempre há casos que a gente fica sabendo de desvio de dinheiro, que pastor que tem helicóptero, que tem fazenda. Eu tô falando aqui, você tá lembrando de 2 ou 3 aí, certo? Só que assim, então eu vou parar de ofertar nessas igrejas porque eu sei que o dinheiro é desviado, mas e nas igrejas que eu não sei para onde o dinheiro vai? Como é que eu oferto? Eu já ouvi uma frase uma vez, 10% do que eu ganho é muito para eu dar para pastor. Qual que é a visão correta? Vamos lá, o seu questionamento é válido. Agora pensa assim, quando eu consumo cinema, tá? Eu vou lá, assisto um filme da Marvel, compro uma camiseta licenciada da Marvel, não dá para você ver, mas nessa parede aqui eu tenho um monte de quadro da Marvel, eu tenho boneco, tenho miniatura, aqui por trás dos meus livros eu tenho quadrinhos da Marvel, produtos licenciados. Eu estou financiando a Marvel, que agora o dinheiro vai para a Disney. Marvel e Disney são produtoras cinematográficas que a gente sabe que defendem bandeiras moralmente questionáveis, para dizer o mínimo, tá? E ainda assim eu compro o produto, eu estou financiando que aquela instituição continue com bandeiras moralmente questionáveis, que vão contra modelos questionáveis de o que é a família, que vão com ideologias questionáveis sobre a forma de viver, relacionamentos, essa coisa toda. Eu estou financiando isso quando eu compro o produto. Agora eu estou preocupado, eu vou assistir agora qual que é o filme mais recente? Deadpool. Vou assistir o Deadpool e Wolverine. Vou lá no cinema, vou comprar um ingresso. Vou comprar uma camisa do Deadpool, produto licenciado. Vou comprar um quadrinho do Wolverine, produto licenciado. Mas eu sei que esse dinheiro vai para financiar o que a Marvel faz que eu não concordo. Eu faço esse questionamento. Eu vou comer em determinado fast food, sabendo que eu estou financiando, em muitos casos, abatedouros que fazem ali de maneira desregulada, sem normatização, desregrada, com desvio de dinheiro, que financia rinha, que financia um monte de coisa. Eu questiono quando eu fico na fila ali 40 minutos para comprar o meu combo.
eu vou comprar determinado produto tecnológico que eu me questiono se aquele produto está financiando o desmatamento, a poluição dos rios para poder fabricar aquele produto. Quando eu compro um produto paralelo, eletrônico principalmente, ou um tênis ou uma roupa, eu me questiono que produtos paralelos, né, eu estou financiando pirataria, estou financiando tráfico muitas vezes, prostituição infantil. Eu estou me questionando para onde vai o dinheiro. Eu compro isso, mas não estou preocupado para onde vai. Minha intenção era adquirir o produto. Agora, do dízimo é questionado, né? Mas quem garante que o pastor, né, tá usando o dinheiro, tá aplicando correto? Irmão, Deus conhece a intenção com que você fez. Se estão administrando errado, o problema é deles. Imagina você, Ana, quando Ana vai para o templo, né, sabendo que ali Eli era o sacerdote e Ofni e Finés eram seus filhos e prostituíam com concubinas e se embebedavam usando os cálices que eram servidos na ocasião da Páscoa e prostituíam dentro do templo. Sabendo que o templo era mal administrado, Ana não deixou de ir ao templo, porque a finalidade dela era genuína. Se dentro do templo tinha pessoas andando errado, sacerdote fazendo vista grossa, eu quero ir ao templo. Tá? Se por acaso estão usando errado o dinheiro que eu estou devolvendo a minha parte para o Senhor, porque tudo Ele me deu, Ele só pede que eu lembre que Ele me deu e devolva a 10ª parte, se estão administrando errado, é o tratamento do Senhor para com aqueles que administram errado. Tá? Você não vai ser penalizado porque alguém administrou mal. Tá? A gente não tem controle sobre tudo para onde vai nosso dinheiro. Às vezes você está preocupado em, eu dei 10% do meu salário, o pastor foi lá e trocou de carro. Cara, às vezes você pegou R$60, comprou um ingresso, você está financiando lá uma galera que vai imprimir um monte de livro e distribuir na escola, dizendo que a tua filha pode entrar no mesmo banheiro que um maior de idade, um homem adulto. Você entendeu? Que aí já gera um outro questionamento. Às vezes você está comprando um tênis que você sabe que custa R$300, você vai comprar um tênis lá que você viu lá, um parecidíssimo por 50. Você está financiando um trabalho lá de alguém que foi lá, pegou meia dúzia de boliviano, os caras trabalham 23 horas por dia para fazer um monte daquele. Você entendeu? Então, se é para questionar, vamos questionar tudo. Vamos pedir para fiscalizar tudo. Tá? Falando sobre isso, continuando aqui, dentro dessa visão apostólica do Novo Testamento, né, essa questão que os apóstolos começaram a administrar, né, depois que Cristo instituiu o apostolado e chamou ali os discípulos e pediu que eles continuassem a igreja para que ela pegasse todo o mundo, né, anunciar o evangelho a toda criatura, a igreja começou a crescer em quantidade de igrejas, em quantidade de obreiros, em quantidade de membros. Esse pessoal passou a não conseguir mais trabalhar. Paulo ele tinha o ofício de ser costurador de rede. Pedro era pescador. Mateus era cobrador de impostos. Você tem pessoas que abdicaram das suas profissões para se dedicar ao crescimento da obra, a atender a necessidade das pessoas. As pessoas levavam doentes lá para eles curarem, levavam comunidades inteiras para ouvir a leitura e os ensinamentos de Jesus. Então, essa oferta também mantinha essas pessoas, porque a igreja estava crescendo e elas precisavam do sustento. Os apóstolos, eles faziam vezes dos levitas, mesmo às vezes não sendo da tribo de Levi. Tá? Então é genuíno pensar dessa forma. Só que aí lembra que eu falei da frase lá, 10% do que eu ganho para dar para a igreja é muita coisa, né? Para dar para o pastor é muita coisa? Recentemente eu fiz um aconselhamento de alguém que falou, mas se eu tirar 10% do que eu ganho, vai me faltar no orçamento. Então nós temos um problema orçamentário, tá? Porque, exemplo, se você sabe que você ganha 1.000, o que você deve devolver para o Senhor para a manutenção da obra e todos esses motivos que eu já falei, são 10%, então você sabe que você tem 900 para passar o teu mês. É um exemplo redondo, tá, gente? Eu sei que o salário mínimo é 1.400, enfim, tá? Você tem que ter um orçamento dentro de 900 que você sabe que é a parte que o Senhor te deu para você usar como você quiser. Então, o teu orçamento não é em cima de 1.000, é em cima de 900. Tá? É como se Deus te desse R$100 para comprar alguma coisa para Ele e dissesse, gasta 90, eu quero 10 de troco. Esse 10 de troco você já sabe que não é seu. Você não pode comprar uma coisa que custa 91, 92, 93 ou 100. É a mesma coisa. Deus te dá 100%. Mas como é que Deus me dá se fui eu que trabalhei? Como é que Deus me dá se fui eu que estudei, consegui um emprego, disputei a vaga, ralei, sou eu que bato o cartão? Cara, se o Senhor te tira a tua capacidade de intelecto, de raciocínio ou tira a sua saúde, como é que você faz? Você não faz nada. Aí tudo isso que você considera mérito seu,
Tá? É que nem Mateus 25, a parábola lá dos talentos. Apesar que ela fala sobre a volta de Jesus, ela não fala sobre dízimos e ofertas, tá? Mas tem uma fala de um dos servos que é muito interessante. Ele fala, eu sei que o Senhor é um Senhor que colhe aonde não plantou. É aquele negócio, Deus, por que eu vou te dar se o mérito é todo meu? Olha que pensamento, né? Eu, pelo menos, dou graças ao Senhor todos os dias por ter me concedido a saúde, a segurança, a proteção, ter guardado minha família, guardado a minha vida. Como é que eu expresso a minha gratidão? Quando, com todas essas bênçãos, eu tenho condições de conquistar alguma coisa para eu viver minha vida, comprar minhas coisas, eu devolvo a parte que eu entendo que é do Senhor, porque Ele me deu saúde, graça, proteção, intelecto, uma estrutura familiar, um ambiente propício, uma cidade com oportunidades. É assim que funciona, tá? Então, nesse aconselhamento, eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, faz o teu orçamento baseado em 90% da tua renda, porque 10% não é seu. E aí você se organiza. Tá? O grande segredo de você ser bem-sucedido é você gastar menos do que você arrecada. Você nunca pode gastar mais do que você arrecada, porque vai faltar todo mês. E aí, na hora que você escolhe como fechar as contas no azul, você acaba pegando a parte que era para devolver para Deus e coloca no orçamento para pagar as contas. Está errado. É falta de fé e má administração de recursos. Tá? E é interessante que Deus leve isso em consideração, porque Deus ele avalia sempre primeiro o ofertante. Se você olhar Gênesis capítulo 4, você vai ter Abel e Caim, e aí quando eles vão oferecer ofertas ao Senhor, Deus ele se agrada de Abel e da sua oferta, mas Deus não se agrada de Caim e da sua oferta. Veja que a reprovação de Deus primeiramente vem sobre Caim, Deus não se agrada dele. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que ali Caim ele deveria ter pegado também do cordeiro sem mancha e ter ofertado ao Senhor, que o problema foi que ele ofertou errado. Não é isso, até porque o texto não deixa claro que ali são ofertas expiatórias. A joia, o texto não deixa claro que era uma oferta expiatória e que era obrigatório um cordeiro. Tá? O texto fala só de ofertas e o fato de Deus ter rejeitado primeiro a Caim já nos dá um indício que o problema não era com a oferta. O problema é que Caim, ele ofertou com o seu coração fora do propósito, ou por obrigação, ou com raiva, ou contrariado. Deus fala, por que te descaiu o semblante? Se você tivesse feito bem feito, não haveria aceitação para ti e para a sua oferta? Veja que a reprovação primeiro é o ofertante. Então, Deus ele está observando primeiro aqui, lembra que eu comecei dizendo que quando existe uma discussão se, será que é obrigatório o dízimo? Que eu já estou errado, é o que acontece aqui com Caim. Caim fala, tem que dar a oferta mesmo. Ele até faz a oferta correta, mas ele é reprovado. Tem um texto de 2 Coríntios também, que as pessoas leem muito, né? Deus ama quem dá com alegria, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Mas tem um texto interessante, vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo número 9, verso 10, tá? Vamos ler o 10, 11 e 12. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Veja que você tem duas finalidades aqui, né? A semeadura que você faz, né? E o texto deixa claro que é Deus quem dá a semente, quem dá o pão. A semeadura que você faz tem a finalidade de que para que em tudo a gente enriquecer para toda a boa obra e enriquecer para que através dessa boa obra, por nós, as pessoas deem graças a Deus. Já ouviu aquela expressão, ou já falou graças a Deus pela sua vida? É sinal de que através de você foi feita uma boa obra. Então aqui essa é uma das finalidades. Quando você semeia e aquilo dá crescimento para a obra, através da sua vida como semeador, as pessoas dão graças a Deus, porque uma boa obra foi feita e beneficiou, como o verso seguinte fala, né? Não só para suprir as necessidades dos santos, mas para toda a boa obra. E aquilo agrada a Deus. Então olha que finalidade interessante, né? Além de tudo, tem essa finalidade de dar graças a Deus pelas nossas vidas, por boas obras, fruto da nossa semeadura. E uma coisa que o pessoal fala, né? Eu tenho que pagar o dízimo, eu tenho que dar o dízimo. Não, você tem que devolver, até pelo contexto desse versículo que nós lemos aqui, porque Deus é quem concede a semente. O próprio Malaquias 3,10 que nós lemos vai trazer uma condicional se.
ele vai falar: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal. É interessante que Deus está dizendo: faça prova de mim, mas tem uma condição. Faz prova de mim se eu não abrir a janela do céu. Tá? Não é como às vezes as pessoas aplicam errado. Faz uma prova de mim para que eu abra as janelas dos céus. Faça uma prova de mim e eu vou abrir. Não, faça uma prova de mim se eu não vos abrir. Ou seja, eu abro as janelas dos céus. Se eu não abrir, faça a prova de mim. É isso que diz o texto. E esse contexto de abrir as janelas dos céus é muito legal, que ele é uma referência à chuva. Né? Eclesiastes capítulo 11 tem um texto que fala: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Esse pão em hebraico ele é sinônimo de semente. Ele está dizendo o quê? Lança a tua semente sobre as águas, que depois de muitos dias ela vai brotar e você vai poder colher. Tá? Deus está falando o quê? Qual que era o contexto dos beduínos, os povos habitantes do deserto? De tudo que eles colhiam, eles tiravam a 10ª parte dos grãos e das sementes, guardavam numa botija e passava o período de uma chuva até a outra consumindo aqueles 90%, fazendo pão, fazendo bolo, fazendo alimento, o que fosse. Tá? E aí, essa 10ª parte, quando o tempo fechava para chover de novo, essa 10ª parte eles usavam para semear quando chovesse, aí tinha uma nova colheita, separava a 10ª parte. Essa é a razão, por exemplo, que lá em 1 Reis 17, quando Elias ele vai para a viúva de Sarepta e ele pede para ela fazer um bolo para eles comerem tudo, ela fala: meu senhor, Deus sabe, né, que eu tenho aqui só um punhado, né, um pouco de mantimento aqui, de grãos, vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos, nós vamos comer e vamos morrer. O caso dela parece drama, mas não era verdade. É porque o que ela tinha naquele momento era essa 10ª parte reservada para quando chovesse ela semear. Por isso que ela falou: se a gente comer isso aqui agora, quando chover eu não tenho semente para plantar, então não vai ter colheita. Tá? E aqui vem outro ponto que a gente até já falou, que é você crer na palavra do profeta usado por Deus, no sacerdote, no pastor, na liderança religiosa, sobre você dizimar e ofertar. E você crer na palavra daquele que direciona a igreja, o templo, o rebanho, como essa viúva de Sarepta fez para com Elias. Né? Você conhece a história ali, ela teve abundância, não faltou nada para ela, aquela coisa toda. Tá? Mas esse conceito de abrir as janelas dos céus é uma referência à chuva, né? E o povo levava isso muito a sério, porque no deserto você tem que confiar que vai chover, senão como é que você planta e como é que você colhe, né? Lembrando que é o deserto. Então esses conceitos todos são sobre o dízimo. As pessoas falam: não, mas Jesus, quando ele vem, ele abole todo o Antigo Testamento, porque ele cumpre, ele é o Antigo Testamento cumprido no Novo Testamento. Na verdade, os rituais cerimoniais, eles se encerram porque todos eles apontam para Jesus. Uma vez que Jesus agora está encarnado no meio deles e cumpriu as Escrituras, o que ficam são os rituais sacerdotais, porque tem a ver ainda com relacionamento com Deus. Tá? Os rituais cerimoniais, de fato, não são mais necessários, porque Cristo já veio e já cumpriu as profecias e já cumpriu aquilo que os rituais apontavam para ele, como diz lá em Hebreus, né, que as coisas no passado são sombras das coisas agora que foram reveladas. Né? Jesus ele não abole o dízimo, ele não anula o dízimo, pelo contrário, ele pega uma moeda e fala: olha, tem a inscrição de César, então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Tá? O fato de você ter que pagar impostos e tributos não anula o fato de devolver a parte que pertence ao Senhor. Tá bom? Então, sobre dízimos e ofertas é isso, pessoal. Se tem alguma dúvida ainda, põe nos comentários aí, faz a sua pergunta e tal, a gente traz um texto. Tem muito mais textos que falam sobre contribuições. Paulo fala sobre contribuições dos macedônios e das igrejas que ele ajudava ensinando, aquela coisa toda. Tá? Se tiver dúvida, coloca nos comentários aí. Mas sobre dízimos e ofertas é isso. Tá? Já que a igreja cresceu e precisa de manutenção, se você for depender da voluntariedade das pessoas, talvez em algum momento ela fica desassistida. Então, por que não pensar que a fórmula que Deus aplicou no Antigo Testamento para as 12 tribos, se deu certo porque era feito assim, por que não continuar dessa forma? Porque se a gente for aplicar o modelo neotestamentário apostólico, aí você está em maus lençóis, porque aí não é 10%, é metade ou é tudo que você tem. Ou deixar que as pessoas usufruam dos seus bens como se fossem delas também. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham sido abençoados. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de alguém. Tá? Sobre a letra da música, né? O dízimo é mais importante do que os corações. Essa é a realidade de igreja A, B ou C, que a gente sabe, mas não de todas. Cuidado para não generalizar.
né? Você que gostou, curte, comenta, faz sua pergunta, compartilha, envia para alguém se você acha que vai agregar ou se a pessoa tem essa dúvida. Se inscreve no canal para receber notificações. Agradeço aos meus 530 inscritos, né, que dão esse voto de confiança para sempre receber um aviso de algo que eu produzi, para eles decidirem se assistem ou não. Convido você a ser inscrito para receber esses e outros vídeos. Você que chegou recentemente ao meu canal, dá uma pesquisada nos primeiros lá, tem muito assunto bacana, eu falo sobre coisas muito interessantes como dinossauro, serpente, essa coisa toda, gigantes, tal, dilúvio. Dá uma olhadinha lá se você se interessar, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua igreja, em nome de Jesus.